amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui mais uma vez para mais uma cesta de relatos. Na cesta de relatos de hoje eu vou contar 3 relatos. Os 3 relatos aconteceram na mesma chácara e quem conta foi o mesmo rapaz. Então ele mandou 3 relatos que aconteceram em momentos diferentes, porém no mesmo local, tá bom? O rapaz que nos conta os relatos, né? Ele deu o nome dos relatos de Chácara Amaldiçoada. Então tem o 1, o 2 e o 3. Então vamos começar pelo primeiro. No ano de 1997, estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar. Era aniversário do meu pai. Eu e meus primos começamos a contar histórias de fantasmas, já que estávamos na minha chácara em Pilar do Sul, até que um deles achou legal fazermos a brincadeira do copo. Tudo preparado em meu quarto, para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar as luzes e acender algumas velas e incensos. Nunca fui de acreditar muito nessas coisas, até aquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar isso de brincadeira, um forte vento tomou conta do quarto. Como isso era possível se estávamos com as portas e as janelas fechadas? Minha prima começou a chorar freneticamente e ninguém conseguia acalmá-la. De repente, ela passou a rir compulsivamente e sua voz passou a ter um tom sinistro e ameaçador. Começou a xingar todos que estavam no quarto sem motivos. Todos nós ficamos apavorados e saímos correndo. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que tinha acontecido. Eles entraram no quarto, já que minha prima não havia saído, e eles a encontraram no chão desmaiada. Perguntaram o que havia acontecido com ela, e ela só respondia que tudo que se lembrava era da forte ventania e de uma sombra que parecia que havia entrado em seu corpo. Ela ficou reclamando da dor que sentia em todo o seu corpo e foi levada no hospital municipal. O médico que a atendeu disse que ela estava apenas com cãibras. E isso foi apenas o princípio de todo o inferno que se transformou aquela chácara. Crianças brincando com essa brincadeira do copo, né? Eu me lembro uma vez, antes de começar o segundo relato, rapidinho. Eu me lembro uma vez quando eu estava, acho que na 4ª série, se eu não me engano, uns amigos da escola, a professora tinha faltado por algum motivo, a gente estava esperando, né, alguém substituir a aula e uns amigos quiseram brincar com essa bendita brincadeira do copo. Fizeram um tabuleiro, colocaram o copo lá, roubaram o copo lá da cozinha da escola e foram para fazer a brincadeira do copo. Eu só fiquei espiando lá da porta. Gente, eu juro para vocês, o copo explodiu. Eles ficaram brincando uns 15 minutos com aquilo, o copo simplesmente explodiu. Não sei se alguém que provocou aquilo, mas eu vendo de longe, essa foi a cena, toda aquela criançada gritando, saindo correndo. Então fica aí a lição, né? Para não mexer com essas coisas, porque não é brincadeira. Vamos agora então para o segundo relato. Então vamos lá. Chácara Amaldiçoada, parte 2. Em outra ocasião, no ano 2000, fomos para a chácara, eu, minha namorada e mais um casal de amigos nossos, Fabiano e Andréia. Chegamos na sexta-feira por volta das 23h40. Chegamos muito cansados e nem tiramos as malas do carro. Lembro apenas que tomei uma ducha e deitei-me com a minha namorada para dormir. Comecei a ouvir um choro de uma mulher vindo do quarto onde os nossos amigos estavam dormindo. Dei alguns murros na parede e gritei: "Ô Fabiano, é a Andréia que tá chorando aí?" E ele respondeu muito sério: "Caramba, é assombrada essa casa, tinha uma mulher chorando aqui." Eu saí correndo para o quarto ao lado para ver se era verdade e deixando a Gigi, minha namorada, sozinha no quarto. No momento em que eu entrei pela porta do quarto ao lado, foi a vez da minha namorada dar um grito ensurdecedor. Voltei correndo e a vi enterrada embaixo dos lençóis, chorando muito e apavorada, dizendo ter visto um vulto negro passando pelo quarto. Resolvemos então todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito apavoradas. Eu também, é claro, devido ao acontecimento anterior com a minha prima. Mas o restante da noite correu tudo bem. Na segunda noite, conversei com o Fabiano e disse que hoje dormiríamos em quartos separados. Eu queria privacidade com a minha namorada e ele aceitou. Ficamos acordados até umas 4 da manhã, conversando e brincando, até que o sono bateu. No momento que fui para o meu quarto, quando ainda estava no corredor, passei a ouvir novamente o choro da noite anterior.
Assim que entrei no quarto, pude ver uma mulher toda rasgada, com sua face desfigurada, sentada na beira da cama. Estava com uma aparência cadavérica. Não quis nem saber e tratei de ajuntar as minhas coisas desesperadamente para ir embora. Quando narrei o fato ao restante do pessoal, eles nem perderam tempo e trataram também de arrumar os seus pertences para todos irmos embora daquele local sombrio. Gente, eu morro de medo de passar por uma situação dessa, de ver um fantasma assim, mas esse susto, sabe? Logicamente que pelo medo do fantasma e pelo susto. Eu detesto tomar susto. Imagina você entrar num lugar e ver uma cena dessa, uma mulher dessa. Deus me livre. Vamos então agora pro terceiro relato, que é a Casa Amaldiçoada, parte 3. A Chácara Amaldiçoada, parte 3. Esse é o terceiro e último relato que irei contar, porque depois do que aconteceu, jurei nunca mais retornar àquele local assombrado. Fomos em 8 pessoas. Eu, a Giovana, minha namorada, Ronaldo, meu irmão, Denise, namorada do meu irmão, meu pai, minha mãe e um casal de amigos nossos, o Guigo e a Júlia. Todos nós sabíamos do que ocorria naquela casa. Apesar de sempre ficarmos assustados, nós estávamos indo para fazer uma pequena reforma, já que meu pai queria a todo custo vender aquela chácara. Logo que chegamos, não notamos nada diferente. O dia correu normalmente, mas com o cair da noite... O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando. Era aproximadamente 19h30 quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto a mulher chorosa. Era assim que apelidamos aquela figura sombria. Encarando-a enquanto ela assava um bolo no fogão a lenha. A Gigi e a Daisy estavam na piscina e não viram ou ouviram nada, nem nós. Depois de acalmarmos minha mãe, foi a vez do meu irmão. Só me lembro de ouvir os seus gritos e ele correndo pelo corredor enrolado somente na toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher no espelho embaçado do banheiro. Aquela figura sombria estava encarando-o ameaçadoramente. Tudo ocorreu ainda no sábado. Fui dormir, era aproximadamente 1h30 da manhã. Estávamos dormindo na sala, enquanto que as meninas dormiam no quarto, meu pai e minha mãe no quarto ao lado. De repente, comecei a sentir um vento gelado na altura da nuca, como se alguém estivesse assoprando meu pescoço. Acho que devido ao sono, no primeiro momento, nem dei muita importância, já que é normal naquela região viradas de tempo repentinamente. De repente, senti alguém puxando o lençol. Virei rapidamente e pude ver a mulher chorosa, sentada na beira do colchão. Me encolhi o máximo que pude e prendi até a respiração. Ela levantou-se, então pude perceber que ela não andava, ela flutuava. Flutuou até onde eu estava encolhido, abaixou-se lentamente e encarava-me de modo assustador. Eu tentava gritar, mas a minha voz havia congelado. Aquela mulher mudou de fisionomia completamente. O que era ameaçador parecia ter passado a ser dócil e amável. Achei aquilo muito estranho, mas acho que o Guigo a assustou quando ele a viu bem próximo de mim. Ele deu um grito de pânico e ela novamente passou a ficar com a feição ameaçadora e foi embora, atravessando a parede. Não consegui dormir o resto da noite. No domingo, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível, então aproveitei para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais e rapidamente peguei no sono. Senti alguém acariciando os meus cabelos, abri os olhos e era minha namorada, que havia se deitado na mesma cama, então voltei a dormir. Senti então novamente os meus cabelos sendo acariciados, mas dessa vez estava diferente. Sentia-me estranho e era um carinho como eu nunca havia sentido antes. Percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. A Gigi estava muito gelada. Virei-me para lhe beijar e, para meu espanto, era a mulher chorosa. Fiquei petrificado. Ela encarava-me de uma forma maternal que não sei explicar, mas mesmo assim o seu semblante era horrível. De repente Gigi entrou novamente no quarto e deu um grito, assustando a todos. A entidade atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê aquela fantasma parecia gostar tanto de mim, nem faço questão de saber o porquê. E pela graça de Deus, o meu pai conseguiu vender aquela casa assombrada
comprando com dinheiro um apartamento na praia. Até o momento não apareceu nenhum fantasma por lá. Ainda bem. Olha, mais relatos que dariam um belo de um filme de terror, né? Isso não era uma chácara assombrada, isso era uma chácara muito, como dizem, né? Não era mal assombrada, era muito bem assombrada, porque essa assombração aí caprichava, viu? Meu Deus do céu, ainda bem que conseguiram vender. Foi uma sorte. É isso então, meus queridos. A cesta de relatos foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado desses 3 relatos. Hoje foi um pouquinho diferente, que foram 3 relatos enviados pela mesma pessoa, mas acho que valeu a pena colocar aquele aqui na sexta-feira para vocês. Então, desejo a todos que estejam assistindo numa sexta-feira um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus e eu aguardo vocês então no próximo relato. Um grande beijo. Tchau, tchau!